O Homem-Aranha é um dos heróis mais amados da Marvel e isso fez com que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa se tornasse um dos filmes mais esperados de 2021. Mas é claro que não foi só isso, a Marvel também conseguiu fazer uma campanha publicitária muito bem sucedida, o que causou um gigantesco hype que, pela minha lembrança, nem mesmo o último filme de Vingadores conseguiu. Porém, eu tenho que dizer, apesar de ser um filme muito bom, não é um filme perfeito. Eu senti sim falta de alguns elementos que eu acredito que se estivessem sido colocados, as cenas que têm um peso dramático poderiam ser ainda mais completas e memoráveis. Mas será que isso fez com que o filme perdesse o seu brilho de alguma forma? Bom, vem comigo que eu te conto tudo com o máximo de detalhes possível, sem dar spoilers. Depois da morte de Mistério no segundo filme do Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel, a cidade de Nova York ficou completamente dividida. De um lado, tinha aquelas pessoas que apoiavam o Homem-Aranha independentemente de qualquer coisa, e do outro tinha um grupo que ficou do lado de Mistério e começou a acusar o Homem-Aranha de assassino. E como no final do segundo filme a identidade secreta do Homem-Aranha tinha sido revelada, essa raiva do grupo que defendia Mistério também acabou se voltando para os amigos e familiares do Peter. E depois de ver tanto sofrimento das pessoas que estavam do lado dele, tudo dando errado na vida de todo mundo que ele conhecia, o Peter decidiu pedir ajuda a ele, o Mago Supremo da Terra, o Doutor Estranho. Só que como todo guri que não sabe o que quer da vida, ele acabou se metendo demais onde não deveria, e durante o feitiço do Doutor Estranho, ele começou a adaptar, não faça fulano esquecer não faça isso, não faça aquilo, tudo mais, tal, e obviamente isso ia dar muito, mas muito errado. Como consequência, ao invés de todo mundo esquecer que Peter Parker era o Homem-Aranha, vários portais foram abertos no mundo, trazendo diversos vilões de outras dimensões. Olha, entre os fãs, um dos pontos mais aclamados da Marvel é, sem dúvida, o seu planejamento. As formas com que as histórias entre os filmes se conectam e eles resgatam coisas do passado é de fato incrível, sobretudo para nos dar a sensação de construção real de um universo. E aqui, pra mim, ficou muito evidente que a narrativa desse filme, em comparação com todos os filmes solos da Marvel, eu digo todos mesmo, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi o que mais levou essa questão do planejamento em consideração. Ele amarra pontas de diversos filmes do passado e ainda abre caminhos muito interessantes para o futuro, como eu só vi acontecer nos filmes dos Vingadores. Além disso possibilitar corrigir alguns erros do passado, muito criticados por fãs, isso faz também conexões muito interessantes entre personagens, a ponto de fazer com que a gente entenda e até mude de visão em relação a alguns deles. Eu tenho que admitir que os dois primeiros filmes do Homem-Aranha não tinham uma pegada que me agradavam demais, principalmente pela falta de consequências. Era incrível ver a quantidade de besteira que o Homem-Aranha fazia, sem parecer ligar muito pro que tá acontecendo no mundo à sua volta. Ah, mas ele ia salvar um povo no ônibus que tava caindo, e ele parava tudo pra fazer isso e tudo mais, e né. Não é disso que eu tô falando. Eu sei que o Homem-Aranha é dos mais bem intencionados heróis da Marvel. O que eu tô dizendo é que muitas coisas, muitas batalhas que ele travava, muitas conexões que ele fazia com outros personagens, não levavam em consideração o desencadeamento de coisas que vinham a estourar e a se tornar grandes problemas para as tramas dos primeiros filmes. E essa imaturidade deixava esse Homem-Aranha especificamente muito dependente da ajuda de outros heróis, de outros personagens, para corrigir as besteiras que acabavam degringolando em eventos muito maiores. O finado Tony Stark que eu diga. E aí quando eu vi o trailer desse filme e vi a interação dele com o Doutor Estranho, eu disse, pronto, lá vem a Marvel de novo, querendo colocar uma figura paterna pro Homem-Aranha, simplesmente porque eles não querem deixar que esse Peter Parker deixe de ser um moleque que não aprende com as consequências dos próprios atos. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei muito feliz de estar errado, porque aqui, finalmente, a Marvel deu o peso que esse personagem tanto precisava e tanto pedia para desenvolver suas histórias por conta própria. É muito interessante a gente ver a história evoluindo de um guri percebendo que o que forma
um herói não é a capacidade de fazer alguma coisa, mas sim o senso de responsabilidade em cada ação. E como eu falei dos trailers, outra coisa que me deixou bem receoso antes de assistir o filme foi ver que nesse terceiro eles acabaram inserindo vários vilões e eu não pude deixar de fazer aquela conexão. Porra, uma das maiores críticas do Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire foi que tinha muito vilão que não conseguiram desenvolver direito e o filme acabou se perdendo completamente na narrativa de um jeito que até hoje deixou aquele rançozinho dos fãs mais apaixonados pela história daquele Homem-Aranha. Mas, mais uma vez, eu fiquei feliz, pois eu vi que aqui essa quantidade fazia sentido narrativo. Ao invés de ser algo muito repicado, muito mal executado, aqui todos exercem um papel como se fosse algo conjunto, uma ameaça conjunta à história que o filme quer nos contar. Além disso, cada vilão aqui já era conhecido pelo público de outros filmes, o que fez com que a Marvel pudesse pular toda essa questão de introdução pra ir logo pra ação, pra ir logo pros finalmente, entendeu? Sem perder muito tempo dizendo assim, oi, as motivações de cada um são essa, eles se moldaram dessa forma e tudo mais. E por mais que isso parecesse muito óbvio de ser feito, a gente tem que lembrar, por exemplo, dos filmes do X-Men, que parecia que todo filme tinha que ter uma introdução de, por exemplo, quem era o Magneto e o que ele fazia e de onde ele veio e blá 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 blá. Então, parabéns, Marvel, ainda bem que você fez o óbvio. Gostei muito disso aí. Mas nem tudo são flores e tem dois pontos que eu fiquei meio, sabe, pra mim não colou muito. O primeiro deles é a inteligência do Peter. Todo mundo sabe que Peter Parker tem um QI acima da média. Isso não é novidade pra ninguém. Mas do jeito que foi colocado aqui, pra mim ficou muito forçado. E eu digo que ficou forçado porque nos dois primeiros filmes não demonstram que ele tem essa inteligência nesse nível, entendeu? A solução que o filme utiliza pra resolver um pega-pá-capá que ele tem com o Doutor Estranho e depois ele criando, consertando chips de tecnologia avançada de um outro universo, o jeito com que ele faz isso, na janela de tempo que ele faz, é uma coisa que eu fiquei, meu amigo, Tony Stark perto desse bicho é fichinha. Até desenvolver substância que envolvia conhecimento biológico, ele conseguiu. Eu sei, ele teve ajuda bem importante, que eu não vou me adentrar nisso pra não dar spoilers, mas, porra, sério? E outro ponto que eu também fiquei meio assim foi sobre as consequências. Mas você tinha dito que nesse filme o que você tinha gostado é que a Marvel tinha trazido consequências pra Peter, que ele finalmente aprendeu a lição e blá 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 blá. Eu sei, mas não é bem disso que eu tô falando. O que eu tô falando é das consequências do mundo, principalmente nos momentos em que as lutas acontecem. Convenientemente, nunca tem ninguém nos locais onde essas batalhas acontecem. Tem uma hora lá que eles começam a destruir um prédio inteirinho e vão passando andar por andar e não aparece uma alma viva. E já nos locais onde mostra que tá cheio de gente, as pessoas parecem que já sabem, tem um planejamento dentro da cabeça de evacuação perfeito, que em 30 segundos não tem mais ninguém lá. E as 2 ou 3 pessoas que ainda restam só servem pra mostrar o quanto o Homem-Aranha prefere apanhar e perder uma luta do que deixar de salvar e ele joga a teia, tchá 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 e salva e volta pra porrada. Eu sei que parece preciosismo meu, mas gente, a gente tá falando de Nova York, uma das cidades que tem mais gente no mundo. O JJ Jameson, ele serve como uma figura meio que pra dar essa sensação de que, olha, o mundo tá sendo destruído, tá vendo aí? Gente, olha quanta destruição. Mas, sabe quando o negócio não convence? Que fica um negócio bem forçado? Pra mim é mais um alívio cômico que, sinceramente, nem graça tem. Eu sei que nesse filme tem muita coisa pra ser abordada, tinha muitos pontos pra serem ligados, muita coisa pra fazer sentido no final, mas eu sinto que se a Marvel dedicasse alguns minutos, não precisava ser muito não, alguns poucos minutos de consequências reais, sabe? De mostrar a pessoa se machucando de verdade, a destruição tendo impacto na vida daquela cidade, o arco dramático do próprio Homem-Aranha ia ficar muito mais completo. E isso daria ainda mais peso pra uma decisão que ele toma no terceiro arco do filme, tá ligado? Mas ó, isso não estragou minha experiência, até porque eu já tô muito acostumado. Isso é característica de praticamente todo filme de herói, independentemente de ser a DC, independentemente de ser a Marvel. E como acontece em muitos filmes desse gênero, o evento, o espetáculo acaba se sobressaindo em detrimento da narrativa
é normal, sempre acontece. Vamos então agora falar dos personagens, e eu vou começar obviamente por ele, o Peter Parker, interpretado pelo Tom Holland. A interpretação do ator começa a ficar mais complexa, começa a ficar mais dramática aqui. Ela deixa de ficar mais caricata para se tornar mais sensível aos dramas, aos problemas do Homem-Aranha e do Peter Parker que todo mundo conhece. O amadurecimento é o principal tema desse filme e a interpretação do Holland casa tão bem com esse personagem que a sensação que a gente tem é que tanto Peter Parker tá crescendo como herói, quanto Tom Holland tá crescendo como ator. Isso é algo que eu vi em poucos filmes e tenho que admitir, foi muito, mas muito interessante e muito gostoso de ver, entendeu? Temos também a MJ interpretada pela Zendaya. A personagem tem um tom ácido nas falas dela que me agrada bastante e entre os três amigos ela é com certeza a mais sagaz. Ela tem uma participação muito importante na construção desse novo Peter Parker, e em uma cena que eles conversam antes de um grande acontecimento vir à tona, a gente percebe pela interpretação principalmente dela o quanto um era importante pro outro. E isso é mérito da atriz, velho, que tem um time perfeito tanto pra comédia quanto pro drama. E falando no trio de protagonistas, a gente tem aqui o Ned, interpretado pelo Jacob Batalon, que funciona aqui como o grande alívio cômico do filme. Olha, desde o primeiro eu sempre achei ele um personagem bem caricato, sem muita profundidade, sabe? Que dava algumas piadinhas ok, e pra mim a maioria delas não tinha a menor graça. E eu senti que isso não era nem tanto problema do ator, entendeu? Era mais problema da construção do personagem mesmo. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum momento, isso levando em consideração os três filmes, que me fizessem ter uma conexão com esse personagem, entendeu? Isso, de alguma forma, foi um pouco problemático, porque em determinado ponto desse terceiro filme, tinha uma cena que, claramente, a galera que fez disse assim, ó, olha isso aqui, essa parada aqui é pra você sentir alguma coisa por ele, e eu caguei. Mas eu definitivamente não senti essa apatia pros dois principais vilões dessa história. Eu não vou falar dos outros porque são muitos e esse vídeo ia ficar gigante, eu vou me focar nos dois principais, que são o Dr. Octopus, vivido pelo Alfred Molina, e o Duende Verde, pelo Willem Dafoe. Os dois estão sensacionais. O Alfred Molina tá com aquele jeitão dele, mas você entende uma certa amargura, principalmente depois que tem uma virada com o personagem dele lá. Só que, velho, o Dafoe tá incrível. As expressões, a mudança de voz, o olhar dele, o olhar psicopata. Tem uma cena mesmo que ele tá tomando porrada e ele tá rindo de um jeito que eu fiquei, meu amigo, esse cara é psicopata de verdade, cara. Sabe quando você tá vendo uma cena que é tão visceral que chega a incomodar? Tinha horas que eu ficava... Meu irmão, esse cara é muito doido, velho. Mas, cara, a gente tá falando de Willem Dafoe e esse bicho, pra fazer principalmente esse tipo de personagem, mata pau. Eu não conheço nenhum outro ator que consegue interpretar a insanidade de um jeito melhor que ele. Falando agora da imagem e som, tem alguns apontamentos que eu queria fazer aqui, e o primeiro deles são nos momentos de ação. Nessas horas a câmera acompanha os personagens e a gente vê que não tem muito corte, e isso dá uma sensação de continuidade muito grande. Quando muita coisa acontece ao mesmo tempo, você picotar demais faz com que você fique confuso e acabe não entendendo nada, tipo Transformers da vida. Só que aqui não. Você percebe, tem um trajeto muito bem definido, embora muitos elementos estejam acontecendo no primeiro plano, e no plano de fundo você entende exatamente cada coisa que está acontecendo ali, para onde vai cada tentáculo, para onde vai cada papoco, para onde vai que puxa até, que vai de lá e de cá. Você não se perde, entendeu? É uma coisa muito bem desenhadinha, muito bem planejadinha. Gostei pra caramba disso aí. Além disso, algumas outras técnicas de filmagem são colocadas de forma bem criativa, a ponto de ajudar a narrativa, a ponto de ajudar a contar aquela história, e explica pra gente alguns conceitos sem precisar dizer uma só palavra. Por exemplo, tem um momento em que Peter usa aquele poder que ele tem de sentir o perigo, sabe? Aquele sensor-aranha, sensação de aranha. Enfim, eu esqueci o nome agora, mas que foca no rosto dele e o fundo ele é afastado, e você sabe, em nenhum momento ele fala, ah, é o meu sensor aranha que tá disparando agora. Só com a expressão do ator e aquele deslocamento entre o fundo e o plano no rosto do Tom Holland, você já entende que ali é o sensor aranha, entendeu? Já sobre a trilha sonora, eles pegam o mesmo tema dos dois primeiros filmes e fazem algumas modificações. Só que, como era de se esperar, não tem nada de novo aqui. É aquela velha trilha orquestrada que é padrão nos filmes da Marvel e que, por exemplo, durante a batalha muda de acordo com quem tá ganhando. Na hora que os heróis estão em destaque,
destaque, ele tem aquele tom mais grandioso, aquele tom pra frente, entendeu? Que empolga. E quando os vilões estão fazendo alguma coisa que deixam eles em vantagem, o tom desce um pouco mais e fica aquela parada meio que misteriosa. Eita, e agora? O que é que vai acontecer e tal? É legal, funciona, mas não é nada inovador, o que passa de boa, porque isso é só um detalhe frente às outras coisas muito positivas que o filme conseguiu construir. Falando agora das mensagens do filme, eu vou trazer 2 pontos aqui. Eu vou evitar falar muita coisa, porque, como eu prometi, esse vídeo é sem spoilers, mas eu acredito que dá pra gente explorar algumas coisinhas aqui. O primeiro ponto é sobre sacrifício. Depois de uma série de acontecimentos, o Peter finalmente consegue entender que cada escolha é uma renúncia. Além disso, ele também começa a entender que quem quer ter tudo ao mesmo tempo, sem abrir mão de nada, pode acabar pagando um preço muito alto, meu amigo. E independentemente da intenção, tá? Pode ser a melhor intenção do mundo, mas essa mania da gente sempre achar que dá, cara, pode lascar com tudo no final. A gente sempre acha que dá pra assumir vários e vários compromissos, mesmo lá no fundo a gente sabendo que não ia conseguir dar conta, mas a gente assume mesmo assim, com aquela ideia de que, é melhor fazer de qualquer jeito do que não fazer nada. A gente sempre acha que dá pra resolver os problemas do mundo inteiro. E se sobrar um tempinho pra gente, tudo bem, mas se não sobrar, fazer o quê? A gente sempre acha que vai conseguir manter as pessoas que a gente ama por perto, sem precisar abrir mão do que a gente quer. Só que no final das contas fica a pergunta, será mesmo? Será que essa abrangência de coisas na nossa vida é sustentável a longo prazo? Será que a gente não acaba se enganando quando diz que conseguimos ter tudo que a gente quer de forma plena? E quando o acúmulo dessas escolhas deixam a gente em uma encruzilhada onde é impossível não escolher? É impossível a gente não perder algo que é muito valioso pra gente. Como é que a gente vai lidar com isso? E a segunda mensagem é sobre o perdão. Quando alguém nos machuca profundamente, ou quando alguém tira algo que nos é muito caro, será que a gente tá disposto a perdoar essa pessoa um dia? E eu tô fazendo essa pergunta porque é muito fácil e até muito aceitável o sentimento de dar o troco. Quantos amigos nossos a gente já não apoiou, que estavam naquele momento de raiva, aquela explosão, aquela fúria, e diz assim, não, fulaninho, me aguarde, ele não sabe o que espera por ele. E a gente lá, não, pô, calma, que vai dar tudo certo. Um dia ele vai ter o que merece. Quantas vezes a gente já não se prestou esse papel? Será que termos a raiva como combustível é realmente plausível e justificável? E se um dia a gente conseguir fazer com que a pessoa que nos fez mal pague pelos atos dela? E se a gente conseguir finalmente se vingar? E aí? Será que você vai se sentir completo mesmo? Será que o que ele tirou de você vai conseguir voltar? Será que você vai conseguir voltar a ser feliz como era antes? Ou será que você só vai sentir um vazio, uma amargura que nada vai conseguir substituir, mesmo tendo a tão sonhada vingança alcançada? Mas depois de todas essas discussões, fica o dilema, ver ou não ver? Eis a questão. Olha, pra mim um filme é ótimo e consegue fazer a junção de elementos de uma forma digna dos maiores filmes da Marvel. Então, se você adora esse universo e ainda mais se você adora o Homem-Aranha, com certeza você vai se acabar de emoção nesse filme. Só que se você é aquele cara que não curte filme de herói e tá com vontade de assistir esse só porque todo mundo tá dizendo que é diferente, que é melhor do que todos os outros, e pior ainda, se você nem sequer viu os 2 primeiros, dificilmente esse filme isoladamente vai fazer com que você mude de opinião. Apesar de sim ele ser bem melhor do que os outros 2 filmes do Miranha, ainda assim ele não deixa de ser uma extensão desse universo, com uma pegada bem semelhante e muito dependente dos outros filmes. E quando eu digo dependente, é dependente inclusive para você se engajar e se empolgar com as coisas que acontecem aqui, porque sem o histórico do que acontece, sem você saber o que se passou, esse filme com certeza perde uns 70% da graça que ele tem. Então é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair aqui. A sua interação ajuda demais e me incentiva muito a continuar esse trabalho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.